Ricardo Lino e sou viciado em rodas. Bem-vindos ao primeiro vídeo / podcast do canal Em Patins. O canal 100% português que é direcionado para Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, que são os países que falam português por esse mundo fora. Mas, antes de vos apresentar o meu convidado, que é simplesmente o patinador mais rápido português de todos os tempos, deixem-me falar-vos do meu patrocínio para este podcast. E o meu patrocínio para este podcast é a marca que está a chegar a Portugal, já está no Brasil e também está a chegar a Angola. É a marca Meizu. Meizu é uma marca chinesa de telemóveis que faz telefones com câmaras excelentes, baterias excelentes, a um preço bastante reduzido. Se querem saber um pouco mais sobre a Meizu, não se esqueçam de subscrever este canal, porque brevemente vou ter bastantes informações e, quem sabe, alguns telefones para vos dar. Então vamos lá. Para já, deixem-me-vos apresentar o meu convidado de hoje. Ele chama-se Diogo Marreiros, é vice-campeão mundial de patinagem de velocidade e acabou de fazer um monte de medalhas nos campeonatos europeus de patinagem. Vamos ligar ao Diogo e vamos ver o que é que ele tem para nos dizer. Já agora, se querem comprar patins, podem comprar todo o material de patins com 10% de desconto em qualquer um destes dois links, www.bladeville.com ou www.edenskate.com. Em qualquer um destes dois websites, usem o código LINO e terão 10% de desconto em todos os vossos produtos. Já agora, para que saibam, os envios podem ser feitos para todo o mundo. Então vamos lá ligar ao Diogo. Está assim? Sim. Sim. Como é que é, Diogo? Tudo bem? Tudo bem. Olha, tenho aqui algumas perguntas para ti. Estás preparado para isto? Estou. Diz. Olha, já alguma vez fizeste algum podcast ou alguma coisa deste estilo? Não, é a primeira vez que estou a fazer uma coisa deste género, nomeadamente uma entrevista assim via Skype, especialmente para um podcast, para um canal de YouTube. Portanto, é uma novidade para mim. Boa, excelente. Olha, também é uma novidade para mim fazer isto em português. Eu estou a fazer isto há algum tempo em inglês, mas acho que vai ser bom para a patinagem no geral em português. O objetivo deste canal é tentar juntar as várias vertentes da patinagem e na nossa língua. Muitas vezes nós temos aquela ideia que só se fala português em Portugal e no Brasil, mas existem outros países por esse mundo fora, sobretudo em África, que são Angola, Moçambique, Guiné e Cabo Verde, que este canal se calhar pode ajudar-lhes, porque o objetivo também é fazer alguns tutoriais e um bocado passar os resultados. Ao fim e ao cabo trazer-lhes também alguns heróis, que às vezes é o que é preciso para que a patinagem cresça. E é por isso que tu és o primeiro convidado. Claro, é uma excelente ideia e fico muito contente de fazer parte da primeira entrevista e claro, é sempre um objetivo meu ajudar a patinagem a crescer e em português ainda mais. Ainda melhor, boa, ainda bem. Isto é assim, nós sabes que quando queres crescer alguma coisa, tens que fazer algum impacto. E a melhor forma para fazer impacto era simplesmente ir buscar o melhor patinador, o patinador mais rápido português de todos os tempos. Agora, antes de eu estar para aqui só a engraxar, que é o que as pessoas estão a pensar, quem é que é o Diogo? Quem é o Diogo? O Diogo é um jovem normal que apenas se apaixonou pela patinagem de velocidade, que na minha cidade é um desporto bastante conhecido, tem alguma tradição e na altura, quando era muito jovem, com os meus 4 anos, ainda andava a experimentar muitos desportos e depois acabei por experimentar a patinagem e de todos aqueles que eu andava foi o que mais me cativou. Também porque depois logo desde cedo comecei a entrar em pequenas competições e havia muito dinamismo na patinagem aqui em Lagos e foi o que me despertou mais a atenção. Ok, então olha, deixa-me interromper e antes de mais deixa-me só dizer-te que se eu te interromper algumas vezes não é por mal, é que eu por vezes fico um bocado excitado com estas entrevistas, fico todo empolgado e depois quero fazer mais e mais perguntas e como eu sou claramente hiperativo e muitas vezes me esqueço das coisas, então a forma mais fácil é interromper. Peço desculpa se isso acontecer alguma vez, mas olha, não faz mal. É assim. Eu não sei se tu sabes, eu fiz patinagem de velocidade durante bastantes anos. Competi contra alguns dos teus treinadores, mas para quem está a ouvir isto e que não tem noção de quem é que nós estamos a falar, basicamente o Diogo tem 26 anos, o Diogo vive em Lagos e a tua equipa ainda é o Roller Lagos? Sim, o meu clube ainda é o Roller Lagos.
Ok, então é assim, o Roller Lagos, para quem não sabe, para quem está a ouvir isto e quem não está dentro da patinagem de velocidade ainda, é provavelmente uma das equipas, nos últimos anos é com certeza a equipa mais forte da patinagem de velocidade em Portugal, mesmo a nível europeu, pelo que eu percebi, ou pelo que eu tenho vindo a perceber, é uma equipa que continua a criar bastantes talentos, mas ao mesmo tempo isso acontece também pelas pessoas que estão à frente do Roller Lagos, certo? Sim, o clube tem vindo a crescer, não só em termos de atletas, mas também em termos de competições e visibilidade. Tem criado, sim, de facto, muitos atletas jovens que têm vindo a conseguir atingir grandes resultados internacionalmente, mas também temos vindo a crescer como clube e em termos de competições. Nós criamos um torneio internacional que já vai, se não me engano, na 15ª edição e já se tornou Taça da Europa, que foi um feito muito grande para a modalidade e para o torneio, e conseguimos o ano passado realizar também o Campeonato da Europa. Portanto, o clube, para além da formação e da evolução na formação, está também empenhado em trazer grandes competições para aqui, para a cidade e para Portugal, para que também os jovens portugueses tenham acesso a torneios de elevado nível sem ter que se deslocar muito ao estrangeiro e para os clubes que têm menos dinheiro e não conseguem se deslocar, têm essa oportunidade de ter atletas de grande nível cá e de aprender e de ganhar experiência. Boa, excelente. Olha, eu vi há uns dias atrás, fizeste um excelente resultado, já vamos lá chegar, mas antes de falar desse excelente resultado, uma das pessoas a quem tu agradeceste foi o professor Paulo Batista. O Paulo Batista, para quem estiver a ouvir isto e não tiver noção, ao que sei, foi uma das poucas pessoas, se não a única, que escreveu um livro sobre patinagem, a introdução à patinagem em português. O Paulo continua a estar muito ligado à patinagem? Sim, o professor digamos, a mão que fez andar isto tudo, e desde o início foi com ele que treinei. Ele foi desde sempre o meu treinador, e ele é que é o verdadeiro apaixonado desta modalidade e impulsionador, que vai mexendo com tudo e vai também procurando trazer para o clube pessoas que gostem da modalidade e gostem de trabalhar, e é isso que tem acontecido. Nós agora temos um presidente que é o Marco Cardoso, também é muito dinâmico, e eles juntaram-se muito bem os dois e estão a trabalhar de uma forma muito boa para a evolução da modalidade. Mas sem dúvida o professor Paulo Batista foi desde sempre a pessoa que fez crescer a modalidade e que formou todos estes grandes atletas que, incluindo eu, agora estão a dar grandes cartas no estrangeiro e a trazer Bons grandes resultados para Portugal. Excelente. Sabes que eu cheguei a competir algumas vezes pela seleção nacional e na altura, eu lembro-me que a primeira vez que eu fui a um campeonato europeu foi como júnior e foi exatamente onde foram os últimos campeonatos europeus, foi em Ostende, na Bélgica. E na altura eu lembro-me que fiz o 9º lugar e foi um excelente resultado para Portugal. E eu agora acompanhar os campeonatos europeus e ver tu trazeres, eu nem sei ao certo quantas medalhas é que tu trouxeste, o que é... E percebes o que eu estou a tentar dizer no meio disto? É que para eu nem saber ao certo quantas são, é porque foram algumas. E na altura, não vou dizer que era impensável, provavelmente posso até dizer que era impensável para um português chegar a esse nível. Nós tínhamos sempre muitas desculpas, e continuamos a ter com algumas coisas, e não vou dizer que é só na patinagem de velocidade, ao fim e ao cabo, é o português em geral, mas tu provaste que muitas vezes estávamos errados. Tu e toda a equipa que te tem vindo a acompanhar. Como é que tu começaste com a competição? Pegando agora um bocado também na tua conversa, eu tenho um irmão mais velho e ele começou a ir a campeonatos da Europa primeiro que eu, e eu tive a oportunidade de ir ver alguns desses campeonatos e de facto era como tu disse, Portugal era aquela seleção que não estava muito pelos lugares da frente e competiam mais uns com os outros, e depois quando eu comecei a ver isso, o meu objetivo mesmo já desde cedo era tentar fazer com que Portugal e o meu país deixasse de ser visto como aquele país que andava sempre um bocado atrás, e também me motivou muito a querer treinar para poder também pôr o meu país a lutar pelas medalhas. E agora nota-se já a forma como os outros países olham para Portugal,
já temos vários atletas, como aconteceu neste Campeonato da Europa, a lutarem pelos lugares da frente e a conseguirem trazer medalhas. Por isso, neste momento, Portugal já não é visto como aquele país que andava a lutar pelos últimos lugares, mas assim como um país que tem excelentes talentos e a qualquer momento pode tirar medalhas, como aconteceu neste europeu. Olha, desculpa então a última pergunta, já vamos voltar a essa última pergunta que eu te fiz. Deixa-me interromper com uma outra pergunta, que é, como é que é a relação hoje em dia, ou qual é que é o investimento que a Federação Portuguesa de Patinagem faz? Porque eu pareceu-me ver uma equipa longa, uma equipa extensa, não me pareceu que vocês tivessem poucos atletas. Na minha altura, houve um campeonato que eu acabei por não ir à Argentina. Eu na altura era júnior ainda e estava a competir na seleção nacional como absoluto ou como séniores. Eu não sei, porque tive bons resultados nos nacionais de absolutos ou algo assim, então fui selecionado para a seleção de absolutos ou de sénior, já nem me lembro ao certo. Eu acabei por não ir ao campeonato mundial porque só podiam ir 3 pessoas. Se nós começarmos a olhar para o número de provas que existe no campeonato mundial, basicamente quase nem faz sentido. Ou seja, eu era uma pessoa que fazia patinagem de fundo e acabei por fazer 300 metros duas vezes, em estrada e em pista, na Itália, no campeonato europeu de absolutos. Parece-me que hoje em dia as coisas são completamente diferentes. Sim, apesar de haver ainda algumas lacunas no que tem a ver com os apoios que a Federação possa dar aos atletas para manter os atletas sustentáveis e fazer com que, principalmente, não os atletas mais novos, porque esses normalmente costumam ser bem acompanhados e fazer um excelente trabalho nos clubes, mas sim os atletas mais velhos que já estão na modalidade há algum tempo e quando se chega a esta idade mais velha é difícil tornar sustentável, porque a patinagem infelizmente não é um desporto que dê ainda para ser completamente profissional e ainda falta um bocado de apoio da Federação relativamente a esses atletas mais velhos que já fizeram muito pela modalidade, mas sim, de facto, em termos de campeonatos, nota-se que já há uma grande evolução da Federação em termos de seleção. Para mim temos agora 2 treinadores, o selecionador e um treinador que são também jovens e são dinâmicos e estão a fazer um excelente trabalho e isso tem-se notado na evolução da seleção e isso também se transfere nos números de pessoas que eles têm conseguido levar aos campeonatos da Europa. Ainda agora neste campeonato da Europa, agora há pouco tempo deixou de haver os campeonatos da Europa de cadetes e passou a haver um Challenger e Portugal nunca tinha estado presente nesse Challenger e conseguiram levar uma equipa de 6 cadetes, 3 femininos e 3 masculinos, que conseguiram excelentes resultados. E depois no Campeonato da Europa, onde estivemos presentes com 16 atletas, e até esses 16 atletas, mais os 6 cadetes que foram para o Challenger, mais staff e comitiva, eu comentava com os meus colegas de seleção que já começávamos a parecer mais como uma Itália, como uma França, que, Sim, que eles costumam levar seleções muito grandes e nós só íamos sempre com 6, 7, 10 e este ano foi de facto foi muito bonito ver e fiquei muito contente e é bom sinal porque se eles também têm capacidade de levar todos esses atletas é sinal que os atletas também estão a trabalhar bem e também merecem estar lá. Boa, excelente. Fico contente porque eu sou da altura que era, como te disse, tínhamos 3 pessoas para fazer todas as provas e não havia cá descanso, não havia ninguém. Imagina, se tu fosses o melhor a fazer 1500 metros ou fosse o melhor a fazer 300 metros, não há cá, fazes 300 metros e não fazes mais nada. Não, fazes as provas todas porque o país está a pagar para ti e tens que fazer as provas todas. E ao mesmo tempo... Isso também... Sim. Diz, continua, desculpa. Não, estava a dizer que isso também passava um bocado pela evolução que Portugal está a passar na modalidade, em que muitos atletas já são mesmo dos juvenis, Diogo, já são perdi-te por um segundo. Muitos atletas já são e depois perdi-te. Já se vão especializando nas distâncias que gostam mais de fazer e essa tem vindo também a ser uma evolução em termos de treino e também na seleção isso também está a acontecer porque já há atletas que vão para o Campeonato da Europa com provas específicas para fazer e que são essas as provas que se preparam e daí Portugal também começar a ter também bons resultados porque é impensável um atleta que
se está preparado para fazer fundo e vai para o Campeonato da Europa fazer todas as provas, quando provas de 500 metros normalmente demoram uma manhã inteira a fazer séries, se esse atleta conseguir chegar pelo menos até às meias finais, não teve o período de descanso da manhã, depois a seguir à tarde vai correr a prova de fundo, mesmo que seja muito bom, já vai com um cansaço nas pernas que muitos dos outros atletas que só vão correr a prova de fundo não vão ter. E Portugal está a acompanhar essa evolução, os clubes estão a trabalhar bem em preparar os atletas para provas específicas e a seleção e os treinadores que estão lá também sabem disso e neste momento os atletas que vão para correr velocidade correm apenas velocidade e os que vão correr fundo correm apenas fundo, com exceção de talvez os cadetes e juvenis, mas também porque ainda estão numa idade muito jovem, ainda não é aquilo que vão correr e sobretudo ir a estes campeonatos passa também por ganharem o máximo de experiências possíveis e atletas dessa idade acabam por correr todas as distâncias, mas também porque o objetivo principal deles é ganhar o máximo de experiência, mas a partir de júnior já todos os atletas têm definido os seus objetivos e provas que querem correr e já são especialistas mais em velocidade ao fundo e isso tem acontecido de uma maneira muito boa e também isso leva a que os resultados depois sejam melhores. Claro que sim. E a nível de material também eu vejo muita diferença. Obviamente, nem sequer vou falar da evolução do patim. Podemos lá chegar mais tarde nesta mesma conversa. Mas na altura que eu estou a falar era os finais dos anos 90, meio dos anos 90. Estamos a falar de, se fosse preciso, o mesmo jogo de rodas era partilhado porque pronto, era diferente ter acesso aos materiais. Sim. Hoje em dia as coisas são diferentes. Mas eu vou voltar um pouquinho atrás à pergunta que fiz e que nós não acabámos por não depois seguir porque desenrolou de outra forma. Como é que tu começaste a competir? Como é que começou a competição para ti? A competição para mim começou através de pequenas competições. O clube organizava torneios que na altura chamavam-se Caninos de Torce o Patim, que eram torneios que vinham atletas do desporto escolar, atletas da escola de patinagem e o clube pegava nesses atletas, íamos para um campinho de futebol e fazíamos uma série de jogos, estafetas e foi assim que eu comecei nas primeiras competições e foi daí que despertou realmente o meu verdadeiro. Desculpa, Diogo, perdi-te outra vez aí um pouquinho. Foi daí que despertou e depois perdi-te, não sei porquê, mas perdi-te. O meu maior interesse porque a modalidade tinha de facto muitas atividades e quase todos os fins de semana e eu gostava muito de me manter ativo, por isso despertou o meu maior interesse e nessa altura também participavam vários atletas e muitos deles eram meus amigos, por isso é que comecei a gostar muito da velocidade e depois daí partiu a evolução em que me tornei federado e comecei a participar em campeonatos nacionais, penso que com 6, 7 anos comecei a participar em campeonatos nacionais e logo não comecei a obter bons resultados, mas depois quando comecei a obter bons resultados, minhas primeiras medalhas em infantis e... Isso foi com que idade mais ou menos? Quando é que tiveste a tua primeira medalha? Com que idade mais ou menos? Se não me engano, eu creio que 7 anos, foi quando comecei logo nos campeonatos nacionais, no fim desse ano acho que consegui logo uma medalha em infantis. E diz-me uma coisa, nessa altura tu fazias provas de destreza ou já era velocidade especificamente? Porque nós fazíamos tudo, normalmente começávamos sempre com destreza e depois acabávamos por fazer também provas de 1, 2, até 5 voltas. Penso que nessa idade as distâncias não eram muito grandes, mas sim, começávamos sempre com a destreza, que nas nossas idades também acabava por ser o principal, e depois fazíamos provas de velocidade também, mas as distâncias nunca eram muito longas. Ok, olha, para quem não sabe, a destreza é uma prova que se faz em Portugal, pelo que eu sei, ou pelo menos na altura fazia-se, com as camadas mais jovens até aos 10 anos e é basicamente uma corrida de obstáculos, onde na altura eram postos uns pequenos obstáculos quase todos em madeira, em que se aprendia a virar para a esquerda, virar para a direita, passava por baixo de um obstáculo, saltava, fazia slalom. Ao fim e ao cabo, a ideia é fazer com que as camadas mais jovens ganhem mais controle nos patins, para que quando ultrapassem passem do escalão acima dos 10 anos, quando forem para o escalão acima dos 10 anos, aí já tenham muito mais controle, porque por vezes acontecem algumas quedas, certo?
Sim, e a destreza, principalmente agora em provas internacionais, que os pelotões são gigantes e as provas em pista são uma grande confusão, mais do que ter uma excelente técnica e conseguir andar com muito depressa, é possível ter também grande destreza para se mexer no pelotão e conseguir subir no momento certo. Portanto, isso é sem dúvida o ponto fundamental nas idades mais jovens, mais do que ganhar corridas e conseguir obter grandes velocidades, é trabalhar a técnica e principalmente a destreza. E por isso é que no nosso clube, na escola de patinagem do Roller Lagos, quando eles entram na escola de patinagem, as aulas são sobretudo constituídas por exercícios de destreza, porque nessas idades é sobretudo o mais importante, porque depois uma criança que se consiga mexer bem nos patins é fácil depois ensinar o resto. Claro que sim, obviamente. Sobretudo para quem faz patinagem mais de fundo. Porque patinagem de velocidade, a técnica é muitíssimo importante, mas muitas das vezes é diferente. Mas patinagem de fundo, tu tens que ter bastante destreza, tens que saber mexer no pelotão, porque os teus bons resultados vêm dessa mesma destreza no pelotão. Se tu estiveres bem situado no pelotão, muitas vezes nem te cansas. Sim, nas provas de fundo a boa gestão do esforço passa por uma boa colocação no pelotão, não andar muito atrás, onde costuma haver confusão e evitar as confusões e no pelotão e evitar esse cansaço a meio da prova. Geralmente está bem na parte final da prova e consegue aí aplicar sim a velocidade no final para tentar ganhar as provas. Boa. Para quem tiver a ouvir isto e for assim mais jovem, olhem. Imaginem que o pelotão é como se fosse um acordeão. Vocês seguram no lado esquerdo do acordeão e a parte direita é a que mexe. A parte direita que está a mexer é a parte de trás do pelotão. A parte da esquerda que vocês estão a segurar será a parte da frente do pelotão. Ou seja, se vocês estiverem à frente, acabam por ser muito mais estáveis. A parte de trás está sempre a para-arranca, para-arranca. É um bocado como andar no trânsito. Obviamente cansa muito mais. Ao mesmo tempo, quem está na frente, cada vez que vocês arrancam, quem está atrás arranca e volta a parar, empurra um pouquinho quem está à frente. E dessa forma, quem está mais à frente do pelotão acaba por ter sempre uma pequena ajuda e quem está atrás, obviamente, é que está a empurrar, é que está a dar essa mesma ajuda, cansando-se muito mais. É isso mesmo. Desculpa estas pequenas introduções, estas pequenas. Não, é bom. Eu vou-te interrompendo de vez em quando, mas o objetivo aqui é fazer algo para quem já patina há mais tempo, que te acompanha e Claro. que ainda há pouco eu estava a falar com alguém que diz que é excelente iniciar este mesmo canal contigo, porque és um orgulho sobretudo para as pessoas que patinam há mais tempo, mas para os mais jovens que muitas vezes olham para ti e veem alguém a obter excelentes resultados, mas por vezes não têm noção de coisas pequenas e muitas vezes é tática, não só técnica nos patins, mas também é tática. Isto é ao fim e ao cabo o que estávamos a falar aqui. Tu parece que tens o pacote todo, basicamente. Olha, como é que apareceu a Bonte? Como é que foi? Bom, digamos que na altura que apareceu foi como um rejuvenescer da minha carreira. Eu tinha acabado estava a concluir a universidade e durante o período da universidade foi mais difícil conciliar os treinos. O que é que tu estudaste? Desculpa, o que é que tu estudaste? Ciências do Desporto, Onde? na FMH. Ah, ok, boa. E era difícil também devido aos horários da universidade, mas também porque em Lisboa não havia muitas infraestruturas e perto de onde eu estava também, apesar de estar no centro de alto rendimento, que foi um bocado o que também me safou um bocado, porque estava rodeado de atletas que treinavam todos os dias e portanto isso também me motivava a mim a treinar, mas muitas das vezes não eram os treinos indicados para a patinagem e acabava por fazer patinagem em sítios que eram um bocado diferentes daqueles que eu estava habituado, porque temos uma pista excelente aqui em Lagos e portanto foi um período difícil e quando eu acabo a universidade vou fazer um ano, que para mim era aquele ano para ver, vou fazer um ano só a treinar, a ver o que é que consigo evoluir e a ver no que é que isto vai dar. Olha, desculpa-me interromper-te aí. E antes disso, tu já estavas a conseguir alguns resultados a nível internacional? Quando tu foste para a universidade e estavas no centro de alto rendimento, já estavas a conseguir alguns resultados a nível internacional ou isso só surgiu mais depois? Não, eu tinha conseguido grandes classificações em Júnior, no último ano de Júnior, que tinha sido campeão europeu, e mesmo no primeiro ano de Sénior, que ainda estava em Lagos, também consegui boas classificações.
mas depois sim, quando fui para a universidade tinha bons resultados, mas comparados com aqueles que estão a ter agora, para mim na altura eram bons porque nunca se tinha conseguido melhor, mas de facto quando eu me dediquei 100% a treinar, que foi quando terminei a universidade, houve uma grande evolução. Comecei a treinar bidiários, comecei a fazer coisas que nunca tinha feito antes e até cuidados que nunca tinha tido, e a partir daí dei um grande pulo, e quando dei esse pulo comecei a participar nas taças da Europa e comecei assim a obter vitórias, e quando comecei a obter vitórias despertei o interesse de muitas das equipas de marca de material, e a Ponte foi aquela que na altura me fez a melhor proposta, e acabei por integrar essa equipa, e a partir daí foi um mundo completamente novo para mim, ter acesso a material do melhor, tudo grátis, sem pagar, e viajar com uma equipa que na altura tinha dos melhores atletas do mundo e aprender muito com eles. Foi muito bom, e acho que foi também isso que me fez evoluir tanto e continuar na modalidade até os dias de hoje, porque nunca sabia se a seguir à universidade iria parar para trabalhar ou assim, e entrar na Bonte fez com que conseguisse manter na modalidade por mais tempo, devido a toda o apoio que eles me davam e os resultados que estava a atingir e a evolução que estava a passar, e isso fez com que fosse mais fácil continuar. E diz-me uma coisa, olha, tenho aqui 2 perguntas a partir daí. Uma delas é, como é que tu estavas a fazer, como é que fazias para conseguir competir internacionalmente antes da Ponte? Era sempre pela seleção ou havia vezes em que vocês iam pelo Roder Lagos? E quando iam pelo Roder Lagos, quem é que suportava essas mesmas viagens? Sim, quando ainda não estava na Ponte, todas as competições que fazia era sempre pelo clube, pois eu sempre corri pelo Roller Lagos, e também, para além de fazer os campeonatos nacionais, fazíamos as provas internacionais também por o clube, mas a maior parte dos custos era suportada por nós. O clube às vezes tentava ajudar, mas naquilo possível, mas a maioria das viagens era suportado por nós, e que depois com a Bonte veio melhorar, porque a maioria das despesas eles ajudam-nos, e agora nesta altura também já estou a receber algum ordenado da parte deles, fora o material tudo que eles nos dispõem, que é tudo grátis. Claro que sim. Assim, ao fim e ao cabo, a patinagem acabou por ser, tal como na minha altura, acaba por ser... a patinagem acaba por ser um investimento, sobretudo numa fase inicial, porque eu lembro-me que na minha altura ir para um campeonato nacional nem sempre nós conseguimos ter rodas novas, e por vezes nós sabemos como é que é, sem ter umas rodas novas é completamente impossível por vezes fazer, por exemplo, uma prova de 300 metros na altura. Se estás com umas rodas velhas, já sabes que o grip que vais ter não é o mesmo, o próprio rolar da roda não é o mesmo. É completamente diferente. É completamente diferente, e sobretudo agora com a evolução das rodas, mesmo há rodas, mesmo que vás com umas rodas novas, se não forem as rodas melhores que estão no mercado, fazem completamente a diferença. E ainda agora se notou isso, e continuo a sentar em campeonatos do mundo, mesmo atletas que são de uma equipa que é representada por uma marca de rodas, mas eles não se estão a sentir bem com as rodas da marca que eles representam. Eles não têm qualquer tipo de eles não se acanham de impedimento, e arranjam o impedimento, e arranjam rodas daquelas que são as melhores para aquela pista e para aquelas condições, e correm com rodas de outra marca, porque de facto a patinagem ainda é mais sobre atingir os objetivos pessoalmente, e apesar de termos vínculos com alguns patrocínios, ainda é sobre atingir o melhor resultado para aquilo que nós trabalhamos. E eu comecei a sentir muito isso na Bonte, porque, como tu disseste, normalmente era 1-2 jogos de rodas e era para a época toda, e parte da minha evolução também teve a ver com o material todo que eu tinha à minha disposição, ter a capacidade de ir correr todos os fins de semana com rodas novas, e ter 5, 6, 7 jogos de rodas para correr num campeonato da Europa, o que faz com que basicamente para cada distância leve um jogo de rodas novas,
e comecei a ver que realmente faz a diferença. Eu por vezes tinha amigos já desses que franceses, italianos, que já estavam em marcas quando ainda não estava, e às vezes ia ao quarto deles e via o quarto cheio de rodas, e assim, como é que é possível eles usarem estas rodas todas? Para mim bastava-me só um joguinho destes novo para o campeonato e eu fazia isto, porque era aquilo que nós estávamos habituados, e agora desde que estou na Bond vejo o porquê, porque realmente eu agora também o faço e faz completamente a diferença. Claro que sim, obviamente. Olha, diz-me uma coisa, só assim por curiosidade. Vamos tirar o número para o ar. Quantos jogos de rodas é que tu achas que gastas por ano? Por época? Eu por acaso não sou. Agora cada vez tenho vindo a ser mais picuinhas com isso e faço questão de também usar o meu estatuto para pedir as rodas que quero. Também já estou há alguns anos na Bond e também já com os resultados que tenho vindo a obter também já tenho outro estatuto, por isso não tenho vergonha de pedir, mas durante as taças da Europa eu normalmente costumo utilizar um por fim de semana. Quando corremos em estrada, às vezes 2 por fim de semana, nós fazemos 4, 5 provas e pronto, quando o piso não é assim tão bom, eu normalmente peço 2 porque elas acabam-se por gastar mais depressa, mas normalmente taças da Europa costumo utilizar um por fim de semana e depois campeonato do mundo, campeonato da Europa costumo pedir 7 ou 8 para cada campeonato, portanto 16, 5 taças da Europa, 25, entre 25 a 30 jogos de rodas. E treinar? Por época. As treino depois as de competição, Usas para treinar? como utilizo poucas vezes, utilizo e as rodas acabam por ficar ainda em excelente estado, é mesmo para uso só troco de rodas mesmo para competir com elas novinhas, porque sei que vou tirar o maior rendimento e depois as rodas que ainda ficam em excelente estado depois de uma prova, utilizo-as para treinar. Ou para o clube? Nunca cedes algumas rodas também ao clube? Sim, quando tenho a oportunidade de ter essas rodas a mais, aproveito Claro que sim. para dar Obviamente. alguns meus É assim, atletas. eu olho para isso de uma forma que é assim, eles deram-te tudo o que tinham e é um bocado aquele give back, é a palavra é a expressão que dizemos em inglês, é o retorno, vá. Claro. Tentar ajudar da melhor forma. Diz-me uma coisa, tu estavas-me a dizer, agora com o estatuto que já tens na Bond, obviamente, eu lembro-me que há uns anos atrás tu basicamente ajudavas a equipa, hoje em dia tens a equipa muitas vezes a trabalhar para ti, certo? Ou ainda não? Sim, na altura que entrei, os chefes de fila eram o Alexis Conte e o Fábio Francolini, que na altura eram 2 estrelas e ainda são, que se nós falarmos ali ainda no pelotão de internacional, ou mesmo que se eles voltassem agora à competição, de certeza que ainda iria ser muito respeitados, porque foram 2 grandes atletas da modalidade, mas sim, nesta altura já tenho esse estatuto, já fui muitas vezes chefe de fila. Por acaso este ano tive um italiano, que foi o italiano com quem agora andei sempre a disputar a medalha de ouro neste campeonato da Europa. Ele também é da minha equipa e este ano trabalhei mais para ele porque ele se encontrava em excelente forma, mas quando eu me sentia melhor e nós lá na equipa somos muito abertos a esses, quem se está a sentir melhor é para esse atleta que nós vamos, a não ser que já haja uma geral de um campeonato em disputa e aí vamos para o atleta que está melhor classificado. Mas sim, somos muito abertos e por vezes sou o chefe de fila, outras vezes é o Daniel Niero, o italiano, mas temos uma relação muito aberta na Bonte e não temos qualquer guerra entre nós e para aquele atleta que estiver melhor na altura, se estiver a sentir melhor ou estiver melhor classificado, é para isso que nós vamos. Boa, muito bom, excelente. Então agora diz-me, é assim, eu estou a fazer sempre perguntas, mas também o objetivo desta mesma chamada, deste mesmo podcast é isso mesmo. Tentar tirar algumas dúvidas que muitas pessoas possam ter e ao fim e ao cabo isto é uma conversa que estamos a tentar instruir ao máximo as pessoas que possam querer entrar para a patinagem. As que já estão mais dentro e têm algumas dúvidas, vamos tentar tirar essas mesmas dúvidas. Olha, tu estavas-me a dizer que hoje em dia tens vindo a crescer dentro da Bond. E obviamente também me disseste que por vezes falta algum apoio. Eles têm vindo a apoiar muito mais a Federação Portuguesa de Patinagem. Por vezes era excelente ter um pouco mais de apoio para uma pessoa conseguir viver apenas da patinagem. E depois disseste-me que não é possível viver da patinagem ainda. Tu ainda não vives totalmente da patinagem? O que tenho vindo a fazer esta época, e a Bond também me possibilitou disso, foi para além da Bond conseguir juntar
vários patrocínios que são sobretudo de empresas locais que conseguiram dar também apoio monetário, e juntando esses apoios dessas empresas mais o patrocínio da Bond e portanto isso tudo já deu para juntar uma boa quantia de dinheiro, que para mim seria como ter aqui um emprego que normalmente os jovens da minha idade têm, e consigo juntar esses patrocínios todos, ter isso tudo. E acho que sim, se quiser ser uma vida sustentável conseguia ter, mas tenho a sorte de ainda viver com os meus pais, e isso ainda se torna mais fácil porque consigo gerir o dinheiro de uma forma diferente do que se tivesse que viver sozinho e pagar as minhas contas, o que se tornaria mais difícil. Mas Claro, este ano foi uma época muito boa nesse sentido, consegui juntar vários patrocínios e juntar uma boa quantia de dinheiro que nunca tinha acontecido em épocas diferentes, mas também porque o patrocínio da Bond de época para época tem vindo também a crescer. Eles têm sido muito bons comigo nessa parte, e o facto de ter conseguido arranjar estes patrocínios que sobretudo são amigos meus e pessoas daqui de Lagos que gostam mais sobretudo de mim e da modalidade, e gostam de me apoiar, e juntando isso tudo foi muito mais fácil para mim conseguir arrecadar estas quantias este ano e estar muito mais à vontade, ter muitas menos preocupações. Mas de facto a federação também, os atletas são atletas de alta competição, têm os estatutos do IPDJ, e penso que há bolsas destinadas para esses atletas, e acho que a federação trabalha um bocado mal nesse sentido, porque nenhum dos atletas que supostamente deviam receber algumas dessas bolsas, que estão estipuladas pelo IPDJ, nunca vêem nenhuma dessas bolsas chegar. E de facto, se eu tenho a sorte de ter o patrocínio da Bonte, ter conseguido essas pessoas que também gostam de mim e me querem patrocinar, mas há outros atletas que não estão no mesmo patamar que eu e não têm esses patrocínios, e se para eles tivessem esse apoio da federação, se calhar conseguiam evoluir mais e melhor para algum dia também conseguirem chegar ao meu nível e começarem a ter outros tipos de patrocínio. obviamente. Faz todo o sentido. E olha, tu também me disseste aqui, falaste-me aqui que tens vindo a subir dentro da Bond, etc. E têm-te aparecido outras propostas. Tu disseste-me que no início tiveste algumas propostas e acabaste por escolher a Bond. Entretanto, obviamente, com os resultados melhorando de ano para ano, tenho tu de certeza que outras marcas olham para ti e te querem fazer outras propostas. Tem acontecido ao certo essas propostas? Tens recebido propostas ou ainda não? Ainda não, e acho que no fundo nunca vão acontecer. Existem agora neste momento, 4 grandes equipas na patinagem de velocidade. Havia uma que dominava tudo, que era a Power Slide, mas neste momento temos a Power Slide, a Rollerblade, a EO Skates e a Bond, que são as 4 grandes equipas do pelotão internacional, digamos assim. E para mim agora já estar na Bond depois destes anos todos, saber como eles acreditaram em mim, porque tenho a certeza que para eles de início não foi fácil apostar no atleta português, apesar dos resultados que eu estava a obter, porque na altura Portugal ainda não era aquele país com um mercado de vendas elevado como possa acontecer noutros países, e nós sabemos que os resultados são bons, mas o que as marcas querem mesmo são vendas. Obviamente, deixa-me interromper-te aqui, para que alguém perceba no que tu estás a falar, e tive mesmo que interromper agora, porque muitas vezes as pessoas não têm noção que um patrocínio não é mais do que uma manobra de marketing. Basicamente, claro, em vez de uma marca estar a pagar uma página numa revista, ou estar a pagar o que quer que seja, estão-te a pagar a ti. Tu és essa mesma página dessa revista. Desculpa interromper-te, claro. Continua. Claro, e foi isso que aconteceu. Eu consegui, eles acreditaram em mim, e de facto agora posso dizer mais ou menos 90% das pessoas que patinam em Portugal usam a marca Bond, e eles ficaram muito contentes com isso e com esse esforço que eu também fiz para que a marca crescesse em Portugal. E nesta altura, para mim, estar na Bond é mais como estar já numa família, e também ter lealdade para com eles, e portanto nunca pus em causa
propostas de outras equipas, ou porque pudessem pagar mais, ou isso, porque eles também têm feito um esforço para de ano para ano terem vindo a aumentar o contrato. Por isso, para mim, estar na Bonte é como estar numa família, e nunca pus em causa falar com outras equipas, ou sequer receber outras propostas, porque eles fizeram muito por mim, acreditarem em mim e apostarem em mim, e eu estou muito feliz de estar com eles, também porque também é uma forma de manter a competição equilibrada, porque estar assim para outras equipas que já são muito fortes, e já aconteceu no passado, e tornava o nível de competição muito baixo. E este ano houve algumas saídas da Power Slide e as equipas ficaram muito, muito equilibradas, e houve muitas pessoas a elogiar isso, porque a competição torna-se mais interessante. E eu estou muito bem, gosto de estar ali, gosto dos meus companheiros de equipa, é sempre uma diversão quando nós vamos para as provas. Por isso sinto-me muito bem na Bonte, e nunca equacionei sair e ir para outras marcas. Ok, obviamente faz-me sentido. Só que a diferença aqui será, por exemplo, comparando a patinagem com um outro desporto, por exemplo, no futebol, muitas vezes, não é muitas vezes, é todos os grandes atletas têm managers, e cada vez mais isso começa a acontecer noutras modalidades, até mesmo no skate, no skateboard, em Portugal nós chamamos de skate, cada vez mais os próprios atletas têm managers, e o objetivo desses mesmos managers é, obviamente, zelar pelo futuro dos atletas. E o que acontece muitas vezes é que eu aqui estou-me a pôr dentro dos atletas também, porque sou uma pessoa que também recebe um salário mensalmente para patinar, não para fazer o mesmo tipo de patinagem que tu, mas para patinar. Muitas vezes nós vemos a coisa no presente, e isto não é uma crítica. Se for uma crítica, é a mim mesmo também, porque muitas vezes nós vemos a coisa no momento e estamos contentes com o que temos e queremos ajudar ao fim e ao cabo, mas esquecemos de ajudar ao nosso futuro, percebes? E eu não te estou a dizer com isto que devas mudar o que quer que seja, estou-te a dizer que nunca deves fechar caminhos, por muito que gostes de uma empresa ou de alguém, que essa mesma família que tu falaste, tal como tu criaste uma família num local, podes criar uma família num outro sítio, mas o teu futuro, mais ninguém pode trabalhar por ele senão tu, basicamente. Portanto, acho que não deves fechar. Sim, eu percebo o que estás a dizer, mas penso que neste momento, e na patinagem de velocidade, ainda não há essa capacidade financeira de outras marcas de virem a tornar a modalidade naquilo que estavas a falar, de haver managers que querem o melhor futuro para os atletas. Acho que a modalidade ainda não tem essa capacidade financeira de fazer mudar assim um atleta, vir de um lado para o outro. Mas sim, de facto, o que falas faz sentido, e se houvesse, claro, grandes empresas a quererem investir agora a pagar certas quantias de dinheiro que uma pessoa... Eu sou novo, né? Tenho 26 anos, mas na modalidade, e o dinheiro que possa vir a ganhar disto, se viesse uma empresa que viesse revolucionar e quisesse pagar umas quantias de dinheiro que nunca se tinha visto na patinagem de velocidade, é claro que se equacionava de outra maneira, mas daquilo que eu conheço e do que sei de todas as marcas, daquilo que estão a pagar a todos os atletas, ainda não há margem de... Sim, há um ou outro que recebe um pouquinho mais, mas é assim, ainda não existe muito na patinagem de velocidade também, e provavelmente nunca vai existir, o que acaba por também ser bom, pelo menos para o ego de alguns atletas, porque na patinagem de rua, como eu faço muitas vezes, as cabeças tornam-se muito grandes. Isto faz sentido para ti, mas tu teres um produto com o teu próprio nome, muitas vezes são formas de as marcas poderem ajudar os atletas a pagar-lhes mais. Foi uma das formas que a Power Slide conseguiu para conseguir pagar um pouco mais ao Bart Swings. Criou um patim para júniores, o patim tem o nome do Bart Swings, blá 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 blá, e ao fim e ao cabo, no final do mês, é uma ajuda que ele tem. Não é no final do mês, porque estas loyalties basicamente é consoante os números que são vendidos, depois o atleta recebe. Mas obviamente estávamos a falar aqui, o objetivo era ver se havia outras propostas, ou se estavas aberto a essas mesmas propostas, era essa mesma a pergunta. Sim, se tivesse a oportunidade de estar presente num projeto dessa magnitude, é claro que não vou fechar nenhumas portas, mas daquilo que tem surgido até ao momento, isso nunca aconteceu. E a ponto de fazer um produto com o teu nome?
penso que isso é mais fácil de acontecer do que vir outra marca que queira pegar em. Espera, tu aqui mim foste e demasiado tentar positivo. Isso fazer vai isso. acontecer ou não? Aqui foste demasiado. Por acaso não foi nada que pode vir a ser um projeto de futuro, mas neste momento também não foi algo que tenha falado com eles no sentido disso acontecer, mas pode passar por um projeto futuro, tentar lançar uma linha minha, e penso que aqui em Portugal iria ter muita adesão, também devido Pode ser à um bom futuro. visibilidade que tenho aqui em Portugal. Sim, Claro que quem sim. sabe, olha que acabaste de me dar uma ideia. Sabes que é assim, eu sei muito mais dentro da Powerslide do que obviamente sei de outras marcas. Eu trabalhei com a Powerslide durante muitos anos como brand manager de uma marca de rodas que é a Undercover, que hoje em dia a Undercover faz parte do projeto Matter, e na altura que eu trabalhava com a Undercover era uma roda chinesa que não tinha nada a ver. Hoje em dia é completamente diferente. Mas praticamente quase todas as marcas dentro da Powerslide, quando há um distribuidor grande que quer um produto feito à medida deles, em Portugal isso não acontece, mas imagina, tu queres uma roda Matter com o nome da tua loja. Isto acontece em alguns sítios, por exemplo, na Argentina, eles compram muito produto que é da cor que eles querem, ponto, é com o logotipo que eles querem. E as marcas estão abertas a isso desde que haja números mínimos. Provavelmente em Portugal, como tu me estavas a dizer, 90% das pessoas a patinar com Bond, poderia ser uma boa forma também de juntares um pouquinho mais ao que fazes no final do mês. E as pessoas, sabendo que te estão a ajudar, têm a certeza que muitas pessoas te poderiam ajudar nisso também. Mas olha, se quiseres, depois deste mesmo podcast, falamos um pouquinho, porque sinceramente eu continuo eu acho que tens muito potencial, e Sim. há muita coisa que em geral o Que se português pode não fazer. faz. Em geral o português não faz, mas quando eu digo português em geral, não te falo da patinagem de velocidade, para conseguir suportar melhor o seguir dos sonhos, que é o que tu estás a tentar fazer. Existem muitas coisas. Existe um website que se chama Patreon, por exemplo, que é as pessoas que queiram seguir o que tu fazes, ao fim e ao cabo. É uma rede social que vais acabar por privar o conteúdo que tu pões só para algumas pessoas. E quem quiser, por exemplo, imagina, paga-te 2€ por mês ou 5€ por mês para ter acesso a algumas coisas tuas. Tu podes pôr o teu próprio plano de treinos, podes pôr uma própria dieta que fazes de alimentação. E são coisas que o português tem muito aquela... Isto não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva que estou aqui a tentar. O português tem muito aquela ideia que não, temos que fazer um ordenado todo daqui, mas tu vais buscar 20€ daqui, 50 dali, 100 dali, 300 dali, 500 dali, juntas no final do mês e tens um bolo que te vai dar foi isso que eu fiz foi isso que eu fiz um bocado este ano, foi pegar no Da Bond, pegar nos outros patrocínios todos que consegui juntar e que a Bond me permitiu que eu metesse os logos todos no fato. Obviamente. E tentei criar aquilo que era um budget que para mim era o ideal para este ano, e felizmente consegui juntar 6 patrocínios, 8 patrocínios, mais ao da Bond, e isso para mim foi... Olha, queres outra ideia? Quando é que vais pôr o teu fato à venda? Quando é que vais pôr o teu fato à venda? Tá, esse projeto já está em andamento. Esse é mais fácil que a linha de patins. Sim, mas esse já tinha tido essa ideia, e também essa é uma ideia mais fácil, porque eu conheço algumas marcas que também produzem os fatos, e há muita facilidade em criar a própria linha de fatos, e esse está a ser um projeto que eu estou a trabalhar e penso que no próximo ano já vai haver esse produto cá fora, especialmente em Portugal. Boa, excelente. Isso é excelente. O pessoal precisa dos fatos para treinar, e ao fim e ao cabo estão a treinar, estão a divulgar a tua marca. Olha, inspirações. Eu tenho aqui algumas coisas, vou tentando seguir os tópicos que eu pus aqui de lado. Inspiração. Quem é que é a tua maior inspiração? Não, o top 3 de inspiração para patinar. As 3 pessoas que mais te inspiram para patinar. Não necessitam de ser campeões do mundo, ou necessitam, isso é contigo. Há muitas pessoas. Primeiro, quem me inspirou sempre a patinar sempre foram os atletas mais velhos do Roller Lagos. Tinha muitos ídolos, se calhar muitos deles correram contigo. Algum nome especial? Eu lembro do João Calado, do Ricardo Duarte, muitos desses atletas mais velhos que... O Ricardo fez parte da seleção comigo, juntamente com o Nelson Albino, e o João, na minha altura, ainda era muito mau. Depois tornou-se muito bom, e eu lembro-me quando entrei para a universidade, ele fazia parte do Team Powerslide. Sim, esses atletas foram os que primeiro me começaram a chamar a atenção, porque também eram os únicos que eu havia a competir,
e depois mais tarde o David Pedro, o meu irmão, que foram atletas que eu já treinava com eles, mas eles também eram assim mais velhos, não, eram os que na altura tinham os melhores resultados, e esses foram os meus primeiros ídolos, até começar a ir a provas internacionais e a observar outros atletas que na altura eram os melhores, tais como o Chedédric, o Pascal, o Alexis Contan, que na altura era muito jovem, mas era o primeiro ano dele de sénior, e para mim ter ele como ídolo, e depois no meu primeiro ano da Bond conseguir estar com ele na mesma equipa, ele e com o Francolini, para mim foi o viver de um sonho. Mas sim, há muitos atletas que foi mesmo, há muitos atletas que me inspiram, alguns pela capacidade física, outros pela sua maneira de ser, outros pelo espetáculo que dão. Então vamos lá escolher três desses mesmos. É difícil. Um deles é um bocado, porque há muitos, mas um deles, e é fácil, e é pela forma como ele corre e o espetáculo dá sempre, que é o Gwendal do Piverte. Ele foi da minha equipa também na Bonte, e ainda é, e ele é aquele atleta que ele corre 500 metros e 1000 metros de uma forma que dá sempre espetáculo. Ele arranja sempre forma de fazer alguma coisa que deixa sempre as pessoas de queixo caído. A sua capacidade de mudança de velocidade e fazer as ultrapassagens que ele faz, é uma pessoa que, quando vejo ele a dar esse espetáculo, dá-me sempre vontade de pegar nos patins e ir competir e fazer igual a ele. Boa. Pronto, ele é um dos meus. Dois mais. Tens mais dois. Já temos um, faltam dois. Que é que eu vou escolher mais? Posso escolher também o Alexis Contan, porque tive também a oportunidade desde que estive na Bonte, ele esteve na minha equipa, de criar uma boa amizade com ele, e ele, quando se esteve a preparar para os Jogos Olímpicos, veio fazer alguns training camps aqui em Lagos, e ele esteve sempre disponível a que eu conseguisse treinar com ele, e aprendi muito com ele nesses training camps, e também evoluiu muito. E ele é um atleta. A nossa relação, curiosamente, a nossa relação não começou muito bem, porque quando ainda era júnior, a equipa de França dava muita porrada e a gente tinha algumas discussões, mas depois isso quando entrei para a Bonte, tornou-se numa grande amizade, e ele ajudou muito. Foi uma das pessoas que me ajudou muito a evoluir, nomeadamente com estes training camps, e ele é um atleta muito forte, também dá um grande espetáculo pela sua capacidade física, é 12 vezes campeão do mundo, é um atleta que também deu muito boas cartas quando passou para a patinagem no gelo, que é um dos passos que eu estou a tentar dar, e por isso íamos lá a seguir. Íamos ao gelo a seguir. Já lá vamos ao gelo. Só falta mais um, então. Pois, é isso mesmo. Sei lá. Agora, outra pessoa. Não, tenho vários, mas também podia dizer, apesar de ser um rival, e acho que ele é o melhor atleta da nossa modalidade neste momento, que é o Bart, e por aquilo tudo que ele representa para a modalidade, ele foi vice-campeão olímpico, e apesar de, se calhar, não ter somos amigos e respeitamos um ao outro, mas não ter uma boa relação como estes dois primeiros que eu referi, mas ele de facto é uma referência para todos os atletas da modalidade, a sua capacidade física, a capacidade de ganhar provas como ganha, e aquilo que ele fez de se tornar passar das rodas para o gelo e se tornar vice-campeão olímpico. Ele também é de facto um ídolo, e é uma pessoa que todos olham para ele, e inclusive eu. Diogo, perdi-te um pouquinho, estás-me a ouvir? Está? Estou. Tá. Não sei se ouviste tudo. É uma pessoa, ouvi-te dizer que de facto é uma pessoa, e depois perdi-te. É uma pessoa que todos os atletas que fazem patinagem de velocidade olham para ele, e sempre que ele aparece e vamos competir contra ele, é sempre, olha, o Bart está cá. Já sabemos claro que sim. Quando o Bart está presente em provas, as coisas correm-se de maneira diferente, apesar dele. Eu acho, neste momento, também por ele estar mais concentrado no gelo, já não tem aquele nível de supremacia nas rodas como teve, mas é sempre
quando ele quer, tira sempre das suas cartadas, que aconteceu também no europeu. Ele veio apenas para o europeu correr a prova de maratona e fez uma performance incrível, deixou toda a gente para trás e acabou isolado e mostrou de facto a sua supremacia. Por isso também é um atleta que eu admiro. Excelente. E muitas vezes a pessoa tem. É assim, eu de todos os que tu falaste, conheço obviamente melhor o Bart, porque também a marca com que eu trabalho é a marca que o patrocina, que é a Powerslide. Portanto, eu conheço o melhor. De qualquer forma, mesmo dentro da Powerslide, o Félix tem vindo a subir bastante. E eu vejo que o Félix tem treinado bastantes vezes em Lagos. Sim, o Félix também é outra pessoa que também tem vindo treinar para cá com a seleção alemã. Uhum. E também, como eles são sempre muito abertos e partilhamos muitas vezes já o horário de treino, treinamos juntos, é bom para mim porque treino com um grupo, porque este ano treinei muitas vezes sozinho, e quando eles vêm cá é bom para mim porque é bom treinar com um grupo e com um grupo do nível que eles têm, e também é bom para eles, portanto acaba por ser uma ajuda mútua. Mas sim, cada vez mais os atletas procuram Lagos para treinar devido às excelentes condições que nós temos e o clima, e cada vez mais, principalmente no início da época, acabam por vir muitas seleções para cá. Boa, tu estavas aqui a dizer que muitas vezes treinam junto e muitas vezes treinas sozinho, e tu, ainda há pouco, só para quem está a ouvir isto e não tem noção, nós estamos a treinar isto, estamos a gravar isto de manhã, eram 10h30 quando começámos do meu lado, 9h30 do teu lado. Eu estou na África do Sul, tu estás no Algarve, mas éramos para ter começado às 9 e tu pediste-me, olha, podemos começar às 9h30 porque eu aproveito e faço já o meu treino. Como é que é o teu dia-a-dia? O meu dia é como falamos de manhã, acordo cedo, tomo o meu pequeno almoço, vou para o treino da manhã. Normalmente os treinos da manhã costumam ser ou de ginásio, que pode ter pliométrico, ou técnico, ou pesos, ou então ciclismo. Isso vão ser os treinos da manhã. Depois costumo sempre chegar, por acaso eu despachei mais cedo, mas costumo sempre chegar por volta da hora que normalmente a seguir ao banho e isso tudo já é hora de almoço. Depois aproveito para descansar um bocado, se não estiver muito cansado aproveito para estar um bocado com os meus amigos e fazer coisas diferentes daquilo que sejam só treinar. E depois à tarde vou para o meu treino da tarde, que eu treino normalmente costuma ser de patins. É assim, eu quando estive, os últimos anos, sobretudo os últimos anos que estive ligados à patinagem de velocidade, foram os anos, tenho que admitir que foram os anos provavelmente mais difíceis da minha vida. E digo isto porque, e daí te dar ainda mais mérito ao que tu és. Porque para mim foi muito, muito difícil, mas obviamente eu também já estava a começar, em verdade, por outra parte da patinagem, era-me difícil, já te vou explicar o que é que eu estou a tentar dizer. Eu sou de Sines e então na altura já estava a começar a fazer aquela patinagem mais de rua, que queria andar nos corrimões e nas rampas, que até era eu que as fazia, mas ao mesmo tempo ainda fazia parte da seleção de patinagem de velocidade, o que hoje em dia era completamente impensável. Mas eu treinava na mesma 2 vezes por dia, tal como tu, sobretudo na última época, treinava 2 vezes por dia e à tarde, em vez de descansar, ia patinar. Mas muitas vezes, os meus amigos, como era tarde, e estou a falar muitas vezes do verão, porque os campeonatos europeus e mundiais eram no final do verão, então tinhas que treinar, obviamente. Toda a gente ia para a praia e eu muitas vezes, obviamente, não podia ir para a praia, porque já sabes que os resultados de treino, ou o teu treino depois de vir à praia, não são propriamente os mesmos. Então, foram daqueles anos da minha vida que eu sentia que estava a pôr tudo não punha tudo porque simplesmente não dava, que o outro tipo de patinagem era demasiado forte no meu coração para conseguir não o fazer, mas ao mesmo tempo acabas por deixar de fazer muitas coisas. Tu alguma vez sentiste que estavas a entrar em exaustão com a patinagem? Sim, e como tu acabaste de falar, e o verão, principalmente aqui onde eu moro, em Lagos, é realmente uma fase complicada de manter a concentração, porque nós estamos aqui, o verão em Lagos é excelente, há muitas festas, as praias são excelentes, os meus amigos estão todos na praia e como as competições mais importantes são todas nessa altura, agora já não tanto porque já estou um bocado mais calmo, mas durante mais ou menos entre os meus 18 e os 22 anos foram fases mais difíceis, em que ter de abdicar de algumas coisas às vezes tornava-se complicado e
às vezes ponderava se quer continuar com isto ou se quer. Mas na minha cabeça sempre tive muito bem definido aquilo que queria e principalmente às vezes quando ia mais uma festa ou ia mais uma vez à praia e depois às vezes sentia mal no treino, quando a seguir chegava à conclusão de que afinal o que eu queria mesmo era patinar e se acreditar ao nível que ambicionava chegar e atingir os objetivos que queria para mim, tinha mesmo que abdicar e depois com o passar dos anos, ganhar alguma maturidade, tudo começou a fazer sentido e hoje não me arrependo nada de ter abdicado de algumas coisas que abdiquei, porque no fundo arranjei sempre tempo para depois as conseguir fazer. Se calhar não no verão, quando os meus amigos fizeram todos, mas depois, mais tarde, conseguir estar com eles, como aconteceu agora. Por acaso este ano foi uma época excelente por causa disso, as provas mais importantes acabaram todas mais cedo e tive a oportunidade de agora chegar e ainda apanhar aqui o final de agosto e celebrar este fim de semana com os meus amigos, antes de agora voltar a treinar esta semana, porque ainda tenho a maratona de Berlim, mas pronto, para mim é aquilo que disse, é o que faz sentido é treinar e para mim estar este fim de semana mais relaxado já também começava a mexer um bocadinho comigo e saber que, epá, isto, para mim o normal já não é estar sem treinar, mas sim treinar e quando temos assim um dia inteiro sem fazer nada ou relaxa mais um bocado, quem está habituado a treinar 2 vezes por dia e estar em movimento, o que estranha é estar realmente parado, mas foi bom poder relaxar este fim de semana e agora esta semana voltar com mais um grande plano de treino do professor Paulo para preparar a maratona de Berlim. Boa. Para mim foi o que me fez mais confusão quando eu deixei de fazer patinagem de velocidade, foi exatamente isso, saía da escola ainda, vivia em Sines, saía da escola, foi o último ano antes de entrar para a universidade, chegava a casa e ficava naquela, e agora o que é que eu faço? Porque normalmente eu ia para o treino, ia treinar primeiro treinava os mais novos, treinava as camadas mais jovens, depois o meu treino começava por volta das 7, nunca estava em casa antes das 9, 9 e meia. Quase todos os dias. Eu chegar a casa e ficar ali, e agora? Faço o quê? Não sabia. Olha, estamos quase a terminar. Ali um vazio. Estamos aqui quase a terminar. Tenho mais 2 perguntas. A primeira é mesmo sobre outros tipos de patinagem. Tu falaste-me do gelo, mas existem outros tipos de patinagem para além do gelo, mesmo com rodas. Tu alguma vez sentiste alguma curiosidade em pegar nos teus patins, ainda antes de falarmos do gelo, alguma vez sentiste alguma curiosidade em levar os teus patins para um skatepark ou patinar pela cidade, ou simplesmente a patinagem é algo que tu vês como faço numa pista ou faço num circuito fechado? Não, quando era mais jovem é que havia aqui um skatepark, agora o que nós temos já não é muito. Sim, eu conheço o parque virado, mas o skatepark que nós tínhamos era mesmo perto da pista e muitas vezes nós, ou antes do treino ou depois do treino, íamos sempre para as rampas e era uma coisa que também gostava muito e me divertia muito a fazer, mas nunca tive os patins adequados para isso e depois com o passar dos anos e também devido aos objetivos que eu tinha, quando fazia isso era um bocado de estar a pôr em risco os meus objetivos, porque é muito fácil a gente cair e aleijar-se quando estamos nas rampas, mas de facto sempre usufruí dos patins, especialmente quando era mais novo, para me deslocar, para ir para as rampas, para fazer muitas coisas diferentes, mas de facto com o avançar do tempo deixei de fazer isso. Boa. E patinar pela cidade, por exemplo, eu o ano passado estive com como é que se chama? O colombiano da Power Slide. Não é o Edwin. Hamilton. Yes. Com o Hamilton patino. Eu estive com o Hamilton no Brasil. Nós estivemos em São Paulo e eu peguei no Hamilton e levei-o para o meio da cidade a patinar pelo meio dos carros. E obviamente ele é excelente a patinar, tal como tu sabes, mas a patinar no meio da cidade, o objetivo ali era fazermos um vídeo promocional em que ele patinava pelo meio dos carros e ele é mais rápido que os carros, obviamente, sobretudo no meio do trânsito e das motas, etc. Só que para ele estar fora daquele meio que é a pista era algo bastante difícil e era por isso que eu também vinha à minha pergunta. Por exemplo, eu em Sines, eu lembro-me que eu não vivia muito longe da pista, mas ainda assim eu não patinava para a pista. Hoje em dia, quando eu estou em Sines, eu continuo volta e meia a dar umas voltinhas à pista, que está em horrível estado, mas eu de vez em quando ainda vou lá dar uma voltinha
Mas saio de casa, vou patinar até à pista, patino na pista e volto, percebes? É algo que hoje em dia faz parte da minha vida, usar os patins como Claro. transporte. Não, não, nesta altura agora por acaso não costumo utilizar muito nem patinar muito pela cidade. Acho que tantas vezes que estou com os patins calçados e tantas horas que passo com os patins calçados que, nomeadamente nos tempos livres, aproveito para me deslocar de outra maneira. É como se aquele é o meu meio de trabalho, digamos assim, e já passo tantas horas, mas desfruto e claro, também as condições aqui, no verão principalmente, torna-se muito perigoso andar aqui porque os passeios são um bocadinho impossíveis, porque não são assim tão lisos e andar nas estradas, especialmente no verão, é muito perigoso aqui em Lagos com os turistas e não sei o quê. É Mesmo estranho, quando né? eu saio de mesmo quando eu saio de bicicleta é já um bocado um perigo e nós de facto atingimos velocidades muito grandes na patinagem e é muito fácil acontecer um, um acidente, por isso E sobretudo deixo neste, estás numa ir fase em que não te para a podes dar, pista. sobretudo estás numa fase em que não te podes dar ao luxo de lesões. Se bem que elas Claro, acontecem. claro, como aconteceu no Mundial, uma queda na penúltima prova e tive fratura do rádio e foi uma queda que digamos nem foi nada especial, mas é assim que as coisas podem acontecer mesmo de um momento para o outro e por isso é que eu estava a dizer também que normalmente tento me resguardar o máximo possível e não meter muito em aventuras, especialmente quando estou em fase de competição, porque as coisas podem acontecer muito rápido e basta uma coisinha para alterar logo a nossa preparação e ao nível que é preciso estar para atingir os objetivos que quer, é preciso estar sempre a 100% e estar o mais saudável possível. Claro que sim, faz todo o sentido. Olha, e o gelo? O gel é um passo que está a ser dado de forma muito vagarosa, mas que eu ainda não desisti desse objetivo e este ano vou tentar estar presente na temporada de inverno também. Ainda não sei se a competir, mas a continuar a treinar, como aconteceu no último ano, porque gosto muito, é modalidade olímpica e é mais um sonho que eu tenho, era conseguir estar nos Jogos Olímpicos, mas para Portugal e como Portugal não tem gel e a Federação de Gel é muito difícil entrar em contato com eles e inscrever-me na ISU, por isso está a Ah, é ser uma, um é uma passo. federação diferente? A federação não é a federação de patinagem que poderia Não, levar-te aos... não, Ok, não tinha noção disso. não é. E como para estar inscrito na ISU, que é a International Skating Union, Portugal tem que ter uma série Requerimentos. tem, sim, de requerimentos, nomeadamente organizar campeonato nacional e eles explicaram-me isso e por causa disso está a ser um processo um bocadinho difícil de concluir para me poder inscrever, para quando tiver o nível suficiente tentar me qualificar para as taças do mundo para, e depois tentar qualificar para os Jogos Olímpicos, mas enquanto isso não acontece eu vou continuar a ir para a Holanda no inverno e evoluir o máximo possível para quando esse passo conseguir ser dado, eu estar ter evoluído o máximo possível para começar logo desde cedo a dar resultados. Boa. E ao mesmo tempo pode ajudar também a tua patinagem nos patins de rodas, não? Sim, sim, ajudou-me imenso. Eu, em termos técnicos, Mas a- evolui imenso porque a patinagem do gel tem de ser sempre tudo muito certinho em termos técnicos e ajudou-me imenso para a patinagem de velocidade e os resultados que eu tenho tido também estes últimos 2 anos também se deveu-se muito à minha evolução técnica que realmente obtive com a minha ida há alguns meses para a patinagem do gel. Mas olha, diz-me, desculpa aqui esta pergunta, mas a patinagem no gelo eu tenho aquela noção que é completamente diferente, porque tu nunca acabas por nunca estar no filo externo, certo? Nunca fazes nada que tenha a ver com duplo empurrão, se a lâmina estiver Sim, completamente sim, direita, ela foge, não é? sim, não há duplo empurrão e para mim isso foi um bocado estranho e muitos dos desequilíbrios que eu tinha era devido a isso e nós aquilo quando se faz o movimento tem de se meter a lâmina no ângulo ideal, no sítio certo e tem de ser muito certinho e quando se começa a ficar cansado e a técnica começa a desaparecer, a velocidade começa logo A a cair. baixar, não é como na patinagem de rodas que vemos atletas com técnicas variadas, mas que dentro daquilo que são as suas características e capacidades conseguem atingir o mesmo tipo de desempenho na patinagem do gelo e sobretudo porque é uma modalidade em long track que se faz sozinho
e não vamos em pelotão, a não ser na mass start. Uhum. A técnica é de facto, eles olham muito para a técnica e é só técnica, 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 e o movimento perfeito é que faz com que eles consigam manter em velocidades elevadas durante muito tempo. Olha, sabe, queres uma curiosidade engraçada? Sabes aquele, eu não sei o nome dele, o holandês que foi campeão olímpico, que agora há pouco tempo fez um vídeo com o Red Bull a bater o recorde de velocidade Sim, da sim, patinagem de sim. gelo? Qual é o nome dele? Sim, sim. Aquele de noise. Ok. Sabes que ele era excelente a patinar no skatepark? Sim, acho que já vi um vídeo dele com os patins normais no skatepark, qualquer coisa que ele fez com o Red Bull, acho que foi no Instagram dele Ok, mas ele era e vi ele a excelente dar. mesmo a nível, mesmo dentro dos Ah, holandeses, sim? que são muito bons a nível mundial, ele era excelente. Olha, para terminar, uma última pergunta. Só vou dizer uma palavra: futuro. Futuro. O futuro é conquistar aquilo que ainda me falta, que são as medalhas de ouro no Campeonato do Mundo e Campeonato Europeu. Esta foi uma época, para além dos bons resultados que obtive em termos motivacionais, foi também um acreditar de que estamos muito perto. Já era possível este ano e isso fez-me abrir os olhos de saber que estou cada vez mais perto e estou a trabalhar no sentido certo, por isso vou continuar a trabalhar como trabalhei esta época, corrigir aquilo que posso corrigir e que me falhou nestes campeonatos e continuar a evoluir para tentar ser campeão do mundo e campeão da Europa. E o resto do futuro passa também pela evolução no gelo e tentar começar a competir nas duas vertentes, de verão nas rodas e de inverno no gelo. Esses são os meus dois objetivos mais Boa. próximos. E depois no futuro, quem sabe, aquela ideia que tu me deste de tentar criar a minha linha de patins, uma coisa assim, mas agora no futuro mais próximo esses são os meus objetivos mais importantes, e também tentar me tornar cada vez mais sustentável e ter o maior número de apoios possíveis para que a patinagem possa ser o meu único foco. Excelente. Nunca te esqueças do mais importante no meio de tudo isto, obviamente. O mais importante será sempre a tua marca. Quando eu digo a tua marca, será nunca. Assim, a minha imagem. Isso mesmo. Seja, obviamente, os resultados neste momento são a tua principal imagem de marca, mas existem muitas outras coisas que podem fazer com que a tua marca seja melhor. Percebes? E é sempre aí Claro. que tens que estar. A forma como tu comunicas, a forma como estás com os mais jovens, porque muitas vezes torna-se fácil, quando tu estás cansado, quando obtens um mau resultado, Uhum. não falar com os teus fãs da forma que eles Claro, gostavam, percebes? Nunca esquecer claro, isso. O claro. mais importante vai ser sempre a tua marca, porque a tua marca é o teu futuro. Claro, claro, eu tenho também sempre muita preocupação com isso e tenho tido um feedback muito positivo com todas as pessoas que têm a oportunidade de lidar comigo, e isso também é uma coisa que me deixa muito contente, é as pessoas ficarem contentes da forma fácil como podem lidar comigo e de falar comigo, e sou sempre muito aberta a todas as pessoas que me queiram vir fazer perguntas ou falar, também no sentido que sei como a patinagem de velocidade é, especialmente em Portugal, do que a única coisa que nós levamos daqui são as amizades e as experiências, e se a poder ajudar os atletas mais novos como os mais velhos antes me ajudaram a mim, fico também muito contente com isso, mais até do que os resultados. É isso mesmo. Sabes que o português tem muito aquela. Em casa aprende. A educação do português é completamente diferente do tipo de educação que é dada pelo país fora, pelo mundo fora. E nós temos de tentar tirar ao máximo o partido disso, sobretudo quando somos de zonas mais pequenas. Por exemplo, tu és de Lagos, não és de uma Lisboa, ou não és de um Porto, percebes? É aquela história de tu dizer olá a toda a gente, dizer bom dia, boa tarde. Isto vai connosco, vai connosco o resto da Claro, nossa vida. Tu, quando vais para fora, vês um miúdo de patins, se calhar eu não sei como é que tu és, mas eu sou aquela pessoa, vejo aquele miúdo de patins, não consigo não dizer nada, percebes? E isto é é o que nos faz ser é o que te pode fazer ficar ligado à patinagem o resto da tua vida, claro, se é a tua grande paixão. Enfim, é olha, o isso que eu mesmo. posso dizer é, eu nunca tinha falado contigo antes e isto aconteceu nos últimos 3 4 dias, foi na sexta-feira, quinta-feira, sexta-feira, não sei, e a Sim, forma sim, como tu sim. trabalhaste comigo é o que posso dizer a ti e a toda a gente a ouvir isto foi excelente, super profissional e sempre super prestável, portanto, se alguém tiver alguma proposta
alguém que ouvir isto queira fazer alguma coisa contigo, da minha parte, tentei trabalhar contigo, foi excelente, não tenho nada a apontar. Quero-te apenas dizer muito obrigado e espero voltar a fazer algum trabalho contigo, sobretudo quando estiver em Portugal, fazer algumas coisas mais engraçadas a níveis de tutoriais e se calhar algumas coisas que motivem os miúdos a ser melhores. Claro que sim, obrigado também por esta oportunidade e por o trabalho que estás a fazer, nomeadamente com o canal de YouTube internacional e agora também em português, que é também uma forma de impulsionar a modalidade e também foi um prazer ser o primeiro e obrigado pelo convite e de certo se surgir essa oportunidade terei todo um gosto em fazer algum vídeo e conhecer pessoalmente Vai e a gente acontecer, fazer uma isso coisa nem há dúvida, isso vai acontecer. Fazemos uma coisa engraçada. Boa, excelente, muitíssimo obrigado, Diogo. Olha, e que esta época de prata tenha sido a última. Daqui para a frente vão ser épocas de ouro. Seja Tá? Obrigado. Muitíssimo obrigado, sim. Tenha um bom dia. Até Obrigado. à próxima, um abraço. Tchau. E foi assim. Diogo Marreiros, o patinador português mais rápido de todos os tempos, que até agora tem estado a ter uma época de prata, mas que todos nós que falamos português esperamos que a época passe a ser de ouro o mais rapidamente possível. Espero que tenham... Agora, para terminar, espero que tenham gostado deste podcast. Se gostaram, não se esqueçam de subscrever no canal. Está lá um botãozinho em baixo, do lado direito. Se tiver vermelho, carreguem nesse mesmo botão que diz subscreve, vai ficar cinzento. Ao lado tem um sino. Se carregarem nesse mesmo sino, vão receber uma notificação sempre que eu fizer um upload de um destes podcasts ou de um destes vídeos. Para além disto, se gostaram, está lá também assim um fixe. Carreguem nessa mão, nesse fixe. Isso vai ajudar com que este vídeo seja sugerido e seja visto por mais gente. Se não gostaram, olha, também está lá a mão com o dedo para baixo, também para dar esse mesmo dedo para baixo, mas deixem-me um comentário a dizer porque é que não gostaram. Se gostaram, obviamente deixem-me comentários porque isso também vai ajudar este vídeo, este podcast a ser mais visto. E acho que é isso. Não se esqueçam do desconto que vos dei, 10%, código LINO em bladeville.com ou em edenskate.com, os links estão na descrição. E mais uma vez, obrigado a Mais por suportar este mesmo canal. Os telefones da Mais estão mesmo a chegar a Portugal, já estão disponíveis no Brasil, também estão a chegar a Angola. E é isso, não se esqueçam porque é que começámos a patinar, porque é divertido. Até à próxima.